Já cumprimentou o irmão do seu lado? Já disse para ele que você está feliz porque ele está aqui hoje? Glória a Deus. Você já disse para ele que glorioso é o nosso Deus? Você já disse a ele que ele pode ser chamado de filho amado do Senhor? Aleluia. Queridos, abra a palavra do Senhor comigo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Como Deus é maravilhoso, né? Começamos o culto falando de João 3,17. Eu acho lindo isso, tá? Quando nós chegamos em Apocalipse, porque João 3,17 diz que Jesus não veio para julgar, mas para salvar. Mas em Apocalipse ele vai vir para julgar. Então, queridos, vamos viver a vida completa com Deus. Ele quer salvar. Aproveite enquanto ele está salvando, porque vai chegar a hora que ele virá julgar. E depois, nosso querido pastor Edvar veio falar aqui de Mateus 8. E muitas pessoas me perguntam, e eu sei que muitos têm dúvida, qual é a diferença entre louvor e adoração? Se alguém quiser aqui e souber me explicar, levanta a mão. Qual é a diferença entre louvor e adoração? Queridos, isso daí é uma incógnita muito grande na igreja. E o pastor Edvar respondeu: louvor é quando Deus faz algo na sua vida. O que o Senhor fez na vida do leproso? O curou. Você louva pelos feitos do Senhor na sua vida. E depois o que o leproso foi fazer? Ele foi adorar o Senhor, porque o Senhor é. Aí ele foi até os templos adorar o Senhor por quem Ele é. Se você tem dúvida de louvor e adoração, a sua dúvida está respondida. Você louva por tudo que o Senhor faz na sua vida, e você adora por quem o Senhor é. Hoje, agora é o momento de nós adorarmos o Senhor por quem Ele é. Ele está trazendo algo poderoso da parte dele para mim e para você. Paulo, ele fala na igreja que muitos querem profundidade, mas não conseguem tomar nem o leitinho do Senhor. Como nós queremos profundidade se nós não conhecemos o básico da palavra dele? Eu amo quando o pastor Edvar fala que nós temos que ler a Bíblia e encher a Bíblia de perguntas. E o melhor de tudo isso, ela dá todas as respostas. A palavra do Senhor, lá em Filipenses capítulo 2, no verso 1 e 2 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, não é em Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito. Quem é o Espírito? E uma só atitude. Amados, eu quero falar sobre a igreja fria. A igreja de hoje é a igreja mais fria que já existiu. Nós somos a geração congelada, a geração fria, a geração que prefere tudo menos o fogo do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso para você, querido? Por que eu estou dizendo isso para nós hoje? Eu amo estudar, me aprofundar na Bíblia, e eu gosto muito do livro de Coríntios. Quem aqui já estudou o livro de Coríntios? Aleluia, irmão. Coríntios, Paulo começa exortando a igreja, e uma coisa que ele faz em 1 Coríntios capítulo 2 é começar um assunto que ele termina lá no capítulo 13, sobre o homem carnal.
Você lembra quando você se converteu? Acho que a maioria lembra que existem 3 tipos de homem: o homem mundano, o homem carnal e o homem espiritual. Qual é a diferença? Que o homem mundano está nem aí para Deus. O homem carnal, ele frequenta, ele convive com as coisas de Deus, mas vive do jeito dele. E o homem espiritual? O homem espiritual, ele vive conforme a palavra de Deus determina. E quando Paulo chega lá em Coríntios, Paulo vê uma igreja emocional. Coríntios, eles eram profundos em tudo. A ceia começava como ceia e terminava em bebedeira. O eis que te digo e o eis que te falo começava lá na esquina. Mas a palavra não era nem lembrada. E uma coisa que nós precisamos entender é que quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2 sobre o homem carnal, a igreja se revolta. E para que Paulo pare de falar, a igreja promete o mundo e o fundo para ele. Não, Paulo, vamos honrar o ministério, vamos ser pessoas profundas no espírito, pessoas que temem ao Senhor, pessoas que sustentam a obra, pessoas que fazem isso e pessoas que fazem aquilo. Só que quando nós chegamos lá em 2 Coríntios, nós vemos Paulo cobrando eles de algo que eles combinaram, prometeram diante do Senhor, mas não cumpriram. E nós fazemos isso quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Lembra como você orou quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, que a partir de hoje eu não seja esquecido, que a partir de hoje a minha vida seja transformada. Aí nós vamos lá, nos batizamos, dizemos: Senhor, que o velho homem fique aqui, que eu nasça de novo. Sai dali 2 semanas já está fazendo tudo igual fazia até pior. Irmãos, eu venho de uma geração que conheceu a Cristo e era uma geração muito rígida na palavra. Era uma geração que não tinha vírgula, não tinha isso ou aquilo para manter o irmão dentro da igreja, não. Eu vim de uma geração que, se não está bom para você, vá para o mundo, continue sua vida no mundo. E não existe livre-arbítrio, tá? Esquece isso. Se tiver isso na Bíblia, mostra para mim onde está escrito isso. Existe escolha e consequência. Nós escolhemos e temos que pagar pelo que escolhemos. Nós plantamos e colhemos, tá? Porque se tivesse livre-arbítrio, Saul não teria sido retirado o Espírito Santo dele e colocado no demônio. O exemplo mais básico da Bíblia, que Saul fez uma escolha. E qual foi a consequência da escolha de Saul? Ser um ser endemoniado. Eu ia pregar algo, mas o Senhor falou: deixa aí, vai para outro lado. E eu quero trazer algo ao teu coração hoje. Nós começamos o culto, a igreja estava quase vazia. Nós começamos o culto, pastor, eu percebo que o pastor Raimundo sente uma dor muito grande no coração de a igreja não estar cheia. Eu percebo que isso incomoda muito o coração dele. Ele sabe que tem muita gente que podia estar aqui agora e está lá no mundo destruindo a vida deles. Mas, queridos, uma coisa que não está acontecendo, mas nem aqui dentro, é arrependimento. Lucas fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Há quanto tempo não tem festa no céu, irmãos? Há quanto tempo o anjo não glorifica o Senhor pelo nosso nome? Porque nós nos arrependemos de alguma área da nossa vida. Há quanto tempo não é feita uma festa no céu pela nossa vida? Eu estou falando de mim também, queridos. Aprenda isso. Quando nós ministramos aqui, o primeiro a ser ministrado somos nós. E o mais incomodado pela palavra ministrada é nós que estamos aqui. Porque se está acontecendo algo dentro da igreja do Senhor, o maior culpado começa de cima, não é de baixo. Porque o de baixo, ele segue o que de cima orienta. E, queridos, depois que entrou o tal do nada a ver dentro da igreja,
Eu me lembro quando nós fazíamos encontro com Deus, e era, irmãos, era batata. Entrava um jovem com manias mundanas, falava: é esse aí que vai manifestar. E era dito e feito. Por quê, queridos? Porque nada a ver. A maioria das pessoas que ficavam opressas dentro da igreja eram irmãos de um ministério muito grande da cidade que eu vim. Era do grupo de jovens. Os jovens vinham se limpar com a gente e voltavam a liderar a igreja. E todos os jovens daquele ministério, que era da liderança, iam no encontro com Deus. Nós fazíamos a palestra da libertação. Nós nem começávamos a ministrar. Éramos os primeiros a ficar opressos. E no final do encontro eles vinham para a gente e falavam assim: ó, não deixe isso chegar na minha liderança. Eles não tiravam voto. Acabava o encontro, eles sumiam, para eles não aparecerem nas fotos. Você acha que uma pessoa assim é uma pessoa sedenta pelo Senhor? Você acha que uma pessoa que tem medo de aparecer é uma pessoa sedenta pelo Senhor? Se Jesus ele diz que nós somos luz, por que nós temos medo da luz? Paulo, ele é bem claro e bem objetivo quando ele chega lá em Atos 19, que ele chega na igreja de Éfeso e ele vê a igreja de Éfeso totalmente perdida na idolatria. A igreja de Éfeso era uma igreja que amava o ouro, a prata, as pedras preciosas. A igreja de Éfeso era uma igreja que até os livros tinham que ser folheados a ouro. E o que menos tinha na igreja de Éfeso era a presença do Senhor. O que menos tinha na igreja de Éfeso era o Senhor agindo ali. Mas peraí, não tinha gente lá do Senhor? Tinha. Filipe estava lá. Aquele Filipe que batizou Eunuco, que Deus tirou ele do lugar e levou até o outro. O Senhor tirou ele do lugar e levou ele 60 quilômetros à frente. Filipe estava lá. Mas se Filipe estava lá, por que a igreja estava perdida? Já se perguntou? E agora eu vou perguntar algo para você. Tem um ditado que nós ouvimos muito, principalmente dos coaches, que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Com quem Filipe andava? Hein? O Senhor nos chamou para incomodar e para conduzir todos os assuntos. O Senhor não nos chamou para nos misturar e sermos conduzidos pelos assuntos. E a igreja, ela vai morrendo porque quando a igreja não é santa, quando a igreja não é sensível ao Espírito Santo, a igreja ela se esfria. O Senhor ele nos chama para ser santo, porque Ele é santo. Versículos sobre isso tem que sobra. Romanos 12:1, Hebreus 12:14, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Eu não vou ler porque meu tempo é curto, mas se você tem dúvida, leia. Deus é santo e Ele chamou eu e você para sermos santos. O Senhor nos separou para que nós sejamos santos. Vocês viram que lindo a abertura? O pastor aqui de joelhos, orando, declarando, profetizando. Vocês viram que lindo o momento do louvor, a ministração. Vocês viram que lindo o momento da oferta. A hora que o pastor Edivar falou sobre o leproso. Ah, o leproso. Como o leproso. Quantos leprosos tem aqui? Aquele pecado de estimação é uma lepra. Aquele pecado que nem eu nem você falava: Espírito Santo, não mexe aí não, vai incomodar. Aquilo é uma lepra. Aquilo lá vai destruir a sua vida de uma maneira que você não tem ideia. Uma laranja podre no meio da caixa, ela apodrece a caixa toda.
de laranja nós somos? A laranja que o Senhor verdadeiramente libertou e purificou? Ou a laranja que não mexe ainda, não vai aumentar, não vai incomodar? Davi, ele promoveu a adoração da santidade a Deus. Isso você vê no Salmo 29, no Salmo 30, no Salmo 93, 96, 97, 99, no Salmo 145. E queridos, outra coisa que é muito falado, eu tenho estudado muito sobre isso, que no Velho Testamento o Espírito Santo não habitou em ninguém. Só que o Espírito Santo saiu de Saul e o demônio entrou em Saul. Saiu? E Davi ora ao Senhor para que o Senhor não tire o Espírito Santo dele. E você sabe por quê? Eu tenho no meu coração uma convicção que o Espírito Santo habitou em Davi. Porque o Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. E Deus mora onde hoje em nós? Coração. Queridos, a Bíblia, ela é o maior dicionário de todos, é o maior centro de pergunta de todos. E se você tem alguma pergunta, leva ao Senhor. Leve ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer voltar a ter aquela igreja em chamas, a chama do Espírito Santo. A igreja que todo mundo chega, onde você chega, as pessoas se incomodam e perguntam por que você é tão diferente. Aquele lugar que você chega não precisa falar nada, fica todo mundo olhando para você. Peraí, aquela pessoa é diferente, porque eu estou nesse lugar aqui, eu não paro de olhar para ela. Queridos, a frieza espiritual, ela ocorre em nós quando nós não deixamos o Espírito Santo agir. O Espírito Santo, ele está aqui. O pastor falou no começo, Mateus 16, que onde dois ou mais estiverem em nome do Senhor, ali ele estará. Quantos tem aqui? E depois em Mateus 18, quando nós vamos resolver problemas dentro da igreja, o Senhor fala, onde tiver dois ou mais em meu nome resolvendo esse problema, eu estou testificando no meio deles. O cartório nasceu ali, queridos, que o Senhor me carimbava. Quando o Senhor quando estava a autoridade do Senhor, e algo era combinado, aquilo que era combinado tinha que ser cumprido. Tudo que você fala numa reunião, falando do Senhor, e você fala, eu farei isso, eu seguirei desse jeito, você está selando uma aliança com Deus sobre aquilo que você está falando. E se você não cumpre, o diabo fica lá do lado do trono de Deus, está vendo? O Senhor gastou carimbo à toa, gastou selo à toa, está vendo? Aquele lá que combinou algo, o Senhor não está fazendo não. Queridos, cuidado com o que sai da nossa boca, porque quanto mais coisas que não são do Senhor saem da nossa boca, mais frio nós nos tornamos na presença dEle. Frieza espiritual, ela acontece quando nós estamos dormindo e não damos atenção ao Senhor. Queridos, eu já orei por pessoas e ministrei na vida de pessoas que foram no leito do hospital e Deus falou para ele, ora por essa pessoa que ela vai ser curada. E ele não orou. E ele deixou aquilo entrar no coração dele. E ele se tornou uma pessoa profundamente depressiva. E quando essa pessoa começou a me procurar para conversar, todo mundo, todos os lugares que ele ia, achavam que a porta do diabo na vida dele era a maior porta era o homossexualismo. Mas não era. A maior porta do diabo na vida dele foi quando ele foi chamado como servo do Senhor dentro de um hospital e falou para ele, ora por essa pessoa, e ele não orou.
pastor que eu conheço, que ele brinca muito. Ele fala assim: irmão, eu já não gosto nem de ir no hospital, porque todo mundo que eu oro morre. Eu falei: o importante é que o senhor orou, pastor. Todo mundo que ele ora morre. Então quando fala: pastor, vai no hospital orar por um parente meu, ele já pensa: Senhor, se eu for, vai morrer. Mas é melhor orar ou deixar dúvida na nossa mente? É melhor nós declararmos vida ou a dúvida fica na nossa mente? E quando eu conversei com essa pessoa, e eu falei para ela assim: quando o diabo vier na sua mente falando que a culpa é sua daquele cristão ter morrido, declara para ele Filipenses 1:21: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O diabo não vai te acusar nessa área mais. Larga a mão de ser bobo. Eu falei para ele: cara, você tem a Bíblia na sua mão. Jesus, quando o diabo tentou Jesus rebateu ele com a palavra. E quando nós debatemos com a palavra, nós sempre seremos vencedores. Queridos, Mateus capítulo 13, no verso 37 e no verso 41 diz assim: ele veio, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Você não poderia assistir ou orar comigo nem uma hora? No 41 depois, ele voltou pela terceira vez e disse-lhes: ainda estáis a dormir e a descansar? É o suficiente? A hora chegou, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Por que eu trouxe esse versículo para você? O que o pastor Edivar trouxe em Levítico capítulo 16, sabia que aquele lá é o terceiro momento, é a terceira vez que o sacerdote ele é purificado para chegar diante do Senhor. Você sabia que até no momento de gratidão, antes do sacerdote fazer a oferta de gratidão, ele tem que ser purificado? E uma vez eu fiquei orando e perguntando ao Senhor: por que até na hora da oferta de gratidão o sacerdote tem que ser purificado? E na hora o Espírito Santo trouxe na minha mente: para que ele não se corrompa com o que ele está recebendo para entregar. Quando nós vamos ofertar ao Senhor, nós nos purificamos. Quando nós vamos fazer algo ou agradecer ao Senhor por algo que recebemos, nós nos purificamos antes. Nós pedimos humildade ao Senhor, nós pedimos temor ao Senhor, nós temos reverência ao Senhor quando nós vamos entregar algo a Ele. Quando nós vamos entregar algo ao Senhor, nós precisamos entender algo. Nós só vamos ser gratos quando nós tivermos intimidade com Ele. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, diz que nós só vamos dar liberdade ao Espírito Santo quando nós buscarmos ter intimidade com o Senhor. Tiago, ele ministra aqui sobre uma igreja e diz para eles que a vida deles só vai ser transformada quando eles tiverem intimidade e darem liberdade ao Senhor. Qual é o nível de intimidade que nós temos com o Senhor? Qual é o nível de intimidade que nós buscamos com o Senhor? Qual é o nível de liberdade que o Espírito Santo tem em nós? Aqui Tiago ele está dando uma advertência à igreja, para que a igreja se aprofunde na palavra, se aprofunde na intimidade com o Espírito Santo. Porque uma coisa é o logos, outra coisa é o rema. Uma coisa é a palavra escrita, outra coisa é a palavra revelada. Muitos de nós somos adúlteros. Olha para quem está do seu lado e pergunta se ele é adúltero. Sem medo, irmão. Pergunta para quem está do seu lado: você é adúltero? Eu vou falar por que você é adúltero. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem tem comunhão com o mundo está traindo a Deus.
Nós adulteramos todos os dias contra o Senhor. Todos os dias nós temos o nosso adultério de estimação, porque a nossa carne, ela ganha, e eu vou ser franco com você, a maioria das batalhas conosco. Nós estamos vivendo uma geração, queridos, que a palavra de Deus não tem valor. Ensino bíblico, escola bíblica dominical, para quê? O que eu vou ganhar com isso? Eu já vi muito isso, irmãos. O que eu vou ganhar lendo a Bíblia? Meu pai e minha mãe leu a Bíblia a vida inteira, não mudaram nada. Eu já ouvi isso. Mas é mais fácil falar dos outros do que falar de nós mesmos. Para encerrar, abra a palavra do Senhor comigo lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Ezequiel, capítulo 18, no verso 32. Olha o que Ezequiel fala através do Senhor. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Só tem vida, e vida em abundância, aquele que verdadeiramente se arrepende. Queridos, nós só vamos deixar de ser pessoas frias e nos tornaremos pessoas fervorosas no Senhor quando nós entendermos que a primeira arma que nós temos é o arrependimento. Pedro, quando ele faz ali em Atos capítulo 2, aonde acontece o Pentecostes, no capítulo 3, ele lembra aquele povo de novo: se arrependam, para que vocês tenham intimidade com Deus. No capítulo 4, ele fala que a igreja crescia, e a igreja era unânime na oração, no jejum e na palavra. Aí no capítulo 5, nós vemos o quê? Ananias e Safira blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Tiveram inveja de um irmão. Se você ler o final do capítulo 4, tem uma grande oferta dentro da igreja, que a igreja inteira ouve falar daquela oferta. Ananias e Safira se incomodam: vamos vender o terreno, porque nós vamos aparecer também. Só que na hora que eles pegam o dinheiro na mão, eles olham para o dinheiro e falam assim: é muito dinheiro para dar na obra